Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma. E eu sou o Kaique Santiago. E este é o podcast sem freio, descendo uma ladeira desgovernado, sem edição nem frescura, em um podcast que tudo pode acontecer. Certo, Kaique? Certíssimo. Hoje eu trouxe o Kaique aqui no programa pra gente falar sobre tecnologia. O Kaique trouxe essa pauta pra gente e a gente vai bater um papo aqui, sem edição, sem nada, sobre tecnologia. O Kaique vai trazer as pautas pra gente aqui discutir, hein? Bom, na verdade a história é a seguinte. Eu sou meio nerd, assim, de gadgets, de coisinhas que você compra, de celular, de câmera. E a gente já trocou muita figurinha entre nós dois, né? Eu e o Dimitri, sobre uma câmera nova que saiu, ou telefone, ou várias outras coisas que, assim, eu sou muito vidrado nessa parada e eu normalmente gosto de comprar as coisas, eu sou muito empolgado com essas paradas, mas ao mesmo tempo eu também vejo uns lados assim meio complicados que eu entendo que pode ter repercussão negativa. Então eu queria trazer o tema tecnologia assim como um todo para a gente bater um papo sobre o que é bom e o que não é tão bom. Inclusive também sobre Black Mirror, né? Colocar aí o Black Mirror na pauta. Que é um programa, né, que o Netflix faz, Sim, que tem essa temática, né? Como a tecnologia vai se incorporando na nossa vida, no nosso dia a dia, e tem uns casos meio bizarros de umas paradas assim bem sinistras que não são tão longe da realidade, não. olha só. Exatamente. Inclusive o termo Black Mirror, pra mim, na minha vida, acabou virando, assimilando como realidade, né? Isso daqui é o Black Mirror mesmo, né? Então isso é normal. Peraí, Kaique, antes da gente começar, nosso sem freio aqui, mas antes da gente começar, deixa eu fazer o nosso jabá aqui, pro pessoal saber, o pessoal que caiu aqui no podcast de paraquedas, pra ele saber onde encontra a gente. Isso aí. A gente tá disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dimitri Cosma, youtube.com/Dimitri Cosma. Inclusive, esse vídeo que vocês estão assistindo, a gente tá fazendo tecnologia lá, olha a ligação. A gente tá testando uma nova câmera, inclusive, né? Então, e o Kaique é o primeiro podcast que a gente grava ao vivo aqui. Com essa câmera. Com essa câmera, ao vivo, um do lado do outro. Geralmente, o Sem Freio, a gente grava remotamente, com os convidados remotamente. E hoje, estamos ao vivo aqui, um do lado do outro. Então, a dinâmica vai ser até um pouco diferente. Ao vivo, sem freios e sem cortes. Pois, exatamente. Bom, e para quem quiser assistir a gente, escutar a gente como podcast, a gente está disponível no Spotify, no Anchor, no gaguejei tudo aqui, no Apple, no Google e entre outros também. Então, se você quiser seguir a gente, por exemplo, no Spotify, clica lá, digita Sem Freio, clica naquele coraçãozinho que você sempre vai receber as novidades quando um episódio novo for lançado toda a terça-feira. Toda terça-feira a gente tem episódio novo. Chuva ou sol. E toda vez que você ouvir um episódio e lembrar de alguém, aproveita e manda esse episódio pro teu amigo, pra tua amiga que teve uma conversa parecida com você. Pois é, exatamente, porque é um bate-papo, né? Que nada mais é nos podcasts do que um bate-papo de mesa, aqui, de boteco, né? Então a gente fala sobre todos os assuntos, não temos aqui limites, né? Sobre os assuntos que a gente aborda. E, inclusive, assim, é legal porque, assim, eu já conversei sobre esse assunto com meus amigos, tecnologia e tal, o lance do Black Mirror. Manda pro pessoal, de repente o pessoal vai gostar também. Isso aí. Certo? Chega de jabá? Mais um jabá aqui. Quem quiser participar comentando, comenta. Se você tiver em vídeo, você comenta no próprio YouTube, lá na página de comentário, a gente vai responder vocês também. E se você estiver ouvindo, você pode mandar e-mail pra gente pro semfreiopodcast@gmail.com. Certo? Chega de jabá e vamos pro programa agora. Vamos lá. Vamos lá, cara. Bom, então, voltando aqui, comentando de um pouquinho mais dos episódios que a gente assistiu desse programa Black Mirror, e o meu favorito, sério, já teve acho que umas 4 temporadas diferentes. Acho que teve até mais, hein? 5, talvez. Sei lá, enfim. Mas um dos episódios que eu mais gostei falava sobre social media. Então era uma mulher que tava lá, enfim, saía, tinha a rotina dela, ia comprar o café, ia pro trabalho. E toda vez que ela tinha uma interação com outra pessoa, ela tinha que dar um review na outra pessoa com base naquela interação. É genial. É genial esse episódio. E eu aí, acho que você se apaixona pelo Black Mirror por esse episódio. E logo no começo você já começa a ver que as relações são meio artificiais. Sim. Então a pessoa tenta ser simpática, tenta ser carinhosa, tenta tirar uma foto bonita, porque aquele review que aquela interação vai ter com você
afeta a tua média, O digamos seu assim. score, né? O seu score Exatamente. mundial. O seu crédito é um score em cima do seu like, né? Exatamente. Até aí tudo bem. Quantos likes você tem, papapá, não sei o quê. Mas o interessante é que à medida que a história vai passando, a mulher começa a ter umas dificuldades de acordo com a nota dela. Então ela queria comprar uma casa, spoiler, tá? Vou dar spoiler. Bom, ela queria comprar uma casa e a taxa de juros ou o valor que ela ia pagar na casa era proporcional à nota dela. Então ela falou, pô, você não pode... A corretora lá falou, pô, você não pode pagar, então ó, você precisa melhorar a sua nota de social media para você conseguir comprar. E aí que começa a desenrolar a história de como a mulher vai tentando fazer as coisas para melhorar a nota dela de social media. Agora você me diga, isso é muito longe da realidade? É um futuro? É uma coisa tipo ficção científica? Ou já está acontecendo no dia a dia? Você sabe que já está acontecendo isso na China. Não, na me China surpreende. tem não um me score, surpreende. eles já definiram o que eles vão fazer. Não sei se eles se inspiraram pelo Black Mirror, mas tem um score, já definiram. As pessoas vão ter esse score, não necessariamente de social media, mas um score online vai afetar você. E até na China tem uma outra rede de social media, eu não me lembro agora qual é o nome, mas que é diferente, inclusive na China é muito mais popular do que o Facebook, do que todas essas que a gente usa aqui nos Estados Unidos, no Canadá, na América, no Brasil, mas é uma parada assim bizarra, porque não só você tem a parte de interações, mas você paga pela própria social media. Você vai nos estabelecimentos comerciais, você faz o pedido pela social media. É como se fosse Facebook junta com Instagram, junta com PayPal, junta com Uber, tudo na mesma plataforma, entendeu? O interessante nesse episódio especificamente é que assim, as pessoas que não entram nesse esquema, elas são os outcasts, né? Exatamente, são os rejeitados lá, exatamente. Sofrem preconceito, né? Eles são realmente os párias da sociedade. Exatamente. Também não está muito longe da nossa realidade, né? Não, completamente. E eu tô falando assim, não tô falando contra a social media. Eu, cara, tô completamente imerso, sabe? A gente tá aqui, né? A gente tá aqui. Não exatamente. Mas se você parar pra pensar, tipo, até onde, qual é o limite, sabe? De você usar a social media, de você guiar a sua vida com base no que as outras pessoas vão pensar. Na minha opinião, esse limite ele é cada vez está sendo mais flexível, tá? Eu já falei isso, inclusive, num outro vídeo no meu canal lá. É um vídeo mais curto, agora a gente vai poder até aprofundar essa discussão. Sim. Na minha opinião, antigamente, a gente tinha muito pé atrás quando a gente colocava nosso e-mail num site, a gente colocava nossa senha em qualquer lugar. Tinha mais cuidado, né? Tinha muito mais cuidado. A gente não falava nosso nome online. Não sei se você lembra, o Kaique é mais novo que eu, então não sei se você lembra dessa época. Mas a gente não falava nosso nome. Sim, tinha era muito tudo medo. com o nick, né? Eu tinha um personagem lá falso que eu colocava lá e nunca falava meu nome. E hoje a gente vai abrindo, vai flexibilizando isso verdade, daí. é verdade. Cada vez mais. E a gente tá ligando cada vez menos pra isso, entendeu? Assim, a gente não tá se importando mais, né? E eu vou agora falar de um outro ponto que expõe a gente ainda mais, que dá mais informação para essa entidade que é a social media ou inteligência artificial. Um outro caso interessante, que não tem diretamente a ver com Black Mirror, mas um outro caso interessante é que eu vou no supermercado e eu tenho um programinha de fidelidade, né? Então eu tenho um cartãozinho lá que toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu escaneio o meu número. Então eles têm o meu histórico das coisas que eu compro. Tudo que você compra. Exatamente. Exatamente. Então, eu agora comecei a fazer compras online. Então eu tenho um aplicativo do mesmo supermercado, eu botei lá o meu número, então eles sabem a minha identidade, né? Eles sabem quem eu sou. Sim. E aí quando eu vou no aplicativo, já tem lá uma sugestão do que comprar, com base no meu histórico de compras. Então isso é maravilhoso, isso é ótimo, né? Porque facilita a minha vida, Sim. né? Porque eles já sabem Como o que vai me facilitando oferecer. a sua vida, você vai gostando, você vai escancarando mais, né? Exatamente. Mas ao mesmo tempo, até que ponto isso não pode determinar o que eles vão me oferecer, ou as marcas que eles vão me oferecer, ou os descontos que eles vão me dar. E aí eu trabalho com Ele marketing. já sabe, por exemplo,
Legal, eu posso dar uma ideia. Ele já sabe que você gosta, sei lá, daquele sabão em pó. Exatamente. Aí eu já sei que o Kaique compra aquele sabão em pó. Eu não vou nem dar desconto, porque eu já sei que ele vai comprar. Exatamente. O desconto que outra pessoa teria não vai ser oferecido para mim. Sim. Né? E outro exemplo, eu trabalho com marketing. Na verdade, eu vejo isso aplicado em muitas coisas. Se você entra no Amazon, por exemplo, e você faz uma pesquisa de alguma coisa relacionada a bebê, por exemplo. Então, você procurou fralda ou uma cadeirinha de bebê ou qualquer coisa assim. Depois você começa a navegar em outros sites, você começa a ver um monte de anúncios da Amazon com produtos relacionados. Sim. E isso, obviamente, não é coincidência. Quando você está navegando, eles pegam o número do seu computador, o seu IP address, ou várias outras formas de identificar a sua máquina, e eles começam a te oferecer, fazer o que eles chamam de remarketing, né? É uma forma de fidelizar ou te oferecer coisas que sejam mais pertinentes para você como comprador, né? E isso é interessante, mas também, ao mesmo tempo, pode ser considerado uma invasão de privacidade. Agora, você quer invasão pior, então? Exatamente isso, só que pior. Exatamente isso, pior foi bom. Mas essa forma de te apresentar produtos para vender, eu já também comentei nesse mesmo outro vídeo. O link tá aí, inclusive, para quem quiser assistir, mas acho que agora a gente não está aprofundando mais. Inclusive, como o Kaique trabalha com marketing, eu acho que ele pode até nos elucidar melhor isso. A gente começou a falar muito sobre um determinado produto. Sim. Sobre um carro, se eu não me engano. Era um modelo de um carro. Falar Sim. só. Sim. Conversar. Dia seguinte, propaganda daquele carro. Pois é, tem essa teoria da conspiração que ninguém sabe ainda como funciona, ou ninguém provou, mas tem várias conversas na internet sobre isso, sobre você ter monitoramento do áudio pelo seu celular, ou agora, por exemplo, tem aqueles dispositivos, né, que o Google mesmo lançou, que é o Google Home, o Google Home Mini, coisa e tal, que funciona por comando de voz. Né? Então você fala, ô Google, não sei o quê, e pede alguma informação, ou pede para ligar para algum lugar para fazer uma reserva. Então, é um sistema que se baseia em escutar a sua voz. Tá escutando a tua voz? Tá escutando a sua conversa. Tá escutando a sua conversa? Tá escutando a sua conversa nas horas que você não necessariamente quer que escute. Não, né? A gente não escuta. Eu prometo, eu juro que a gente não escuta a conversa de vocês, eu juro. Então deixa agora eu te contar um caso que acho que você vai ficar, inclusive, até preocupado. Bom, eu tenho o telefone do Google. Tem um telefone que eles fabricam. Também tem. Chama aqui, Pixel. Nossos Black Mirrors aqui, ó. Exatamente. Bom, olha o Black Mirror do Kaique aqui. Então, o interessante foi que, na verdade, esse é o segundo que eu tenho. Quando eu tive um problema com o meu primeiro telefone, eu liguei para o suporte. Tem inclusive uma linha dedicada para dar o suporte aos telefones do Google. É o mínimo também que você espera, né? Beleza. Aí eu liguei para lá, tô explicando qual o problema, papapá. Aí a moça que estava me dando suporte no telefone, estava falando comigo pelo telefone. Acho que eu me identifiquei, eu falei a minha conta de e-mail, etc. E aí ela tá tentando resolver. Você pode fazer isso, você vai nas configurações. Pera, uma dúvida só, não tem nada a ver com o que você vai falar, mas ele perguntaram a senha também, não? Não perguntou a senha. Legal. Não perguntou a senha, que inclusive faz a situação pior. Eita. Não perguntou a senha, sabia qual era a minha conta de e-mail, pela minha conta de e-mail que está relacionada ao meu telefone, ela sabia qual é o telefone, sabia qual é o dispositivo, sabia qual a versão do sistema operacional, etc. Então, lá pelas tantas, depois que eu vi algumas das configurações, ela perguntou, olha, você se importa se eu verifique alguma coisa aqui no seu telefone? Não me importa, ok. Nisso, a tela do meu telefone ficou com uma moldura verde. Ai! E com a moldura verde, ela começou a controlar o meu telefone remotamente. Não acredito. Sem eu fazer nada. Eu só dei o ok verbal. E aí a tela ficou com uma moldurinha verde e ela começou a controlar o meu telefone. Esse foi o setup com a moldurinha verde. Temos o setup sem a moldurinha verde. Pois é, essa é a questão. Tipo, se eles têm esse nível de acesso, que eles conseguem fazer isso, o que impede que eles controlem a minha informação ou que eles guardem o meu hábito, os aplicativos que eu uso, os sites que eu acesso, qualquer dessas coisas sem o meu consentimento, né? Não tem dúvida. Não adianta prometer. Eles prometemos que não guardamos nada. Isso não interessa. Isso é conversinha, né? Exatamente. Sem dúvida. E isso acontece no computador também, né? Não sei se você já teve essa experiência de ligar para um suporte. Eles conseguem mexer também no seu computador
remotamente. O RMM, né? Remote Monitoring and Management. Sim, exatamente. É assustador, É assustador. Ué, a própria câmera do Zuckerberg, a foto dele com a câmera do computador dele, sabe, né? Sim. Foto dele escondida lá também prova. Pois o cara que trabalha com isso tem a preocupação de botar uma cobertura na própria câmera, quer dizer, é um sinal, é uma indicação de que ele mesmo não confia no que eles pregam, né? Tem um outro episódio muito bom do Black Mirror que o que acontece é isso, tem um menino lá que está navegando, acho que vai num site de pornografia, coisa e tal, e hackeiam, ou então, na verdade, tiram foto dele, não me lembro direito como é que funciona, mas começam a fazer uma chantagem, começam a mandar ele fazer um monte de coisas... Não dá o spoiler final, tá? Pra que ele não, sabe... Não se revele, não revele. Exatamente. Ele entrou no site de pornografia, né? Fez coisas lá, né? Fez coisas indevidas ou não, né? Dependendo. Isso aí Aí... Não vamos entrar nessa seara. Tá certo. Não, foi coisa indevida, sim, desculpa. Que acontece no final foi. Não vou dar spoiler aqui. Então. No final foi uma coisa indevida. Mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Durante a história. E os caras ficam chantageando ele, mandando ele fazer um monte de coisa absurda. E é um episódio sensacional, inclusive, né? Muito bom. Muito bom. Bom, e outra coisa... Peraí, antes de voltar, desculpa. Kaique interrompendo aqui. Estamos derrapando aqui, sem freio. Tá muito rápido. É que você me falou do negócio lá do Zuckerberg, da foto e tal, do Google. Tem uma coisa. Eu recebi de um site chinês uma lâmpada que grava 360 graus. Você coloca a lâmpada... Vídeo. Você coloca a lâmpada em qualquer lugar que você quiser e ele está gravando ela 360. E aí? E onde é que ela grava? Ela tem um cartão de memória? Ela tem uma coisa embutida nela? Segundo eles, tem um cartão de memória. Eu não usei, porque é o que eu ia falar isso. Eu fiquei com tanto medo de usar esse negócio, eu nem abri o negócio, pra você ter uma ideia. Porque eu falei assim, não, eles com certeza, eles têm acesso a essa informação. Mas não tem dúvida. Inclusive, há poucas semanas saiu uma notícia que eles tinham acesso, realmente, não especificamente esse daí, mas o governo chinês tinha acesso a esses vídeos, imagens. Não, a gente não tem, a gente não e nega, né? Você nega até a morte. Claro. Essa é a técnica, né, da vida. Claro, você nega até a morte, né? Mas de qualquer jeito é isso, né? Você vai confiar em um negócio muito baratinho. Por que custa tão baratinho assim? Porque eles querem disseminar, né? Porque, na verdade, o valor da informação é muito maior do que o valor do produto. Da perda que eles estão tendo com o produto. Porque deve perder dinheiro. Exatamente. O próprio Google, a gente ganhou, é o Google Home, né? Isso. É aquele o alto-falantezinho. A gente ganhou, a Fabiana assina o Spotify. Minha mulher, porque não conhece a Fabiana. Assina o Spotify. Por assinar o Spotify, ela ganhou de graça o Google Home. Entendeu? É assim, eles estão empurrando, o da Amazon também, eles tentam empurrar de qualquer jeito, né? Quase não, eles estão pagando pra você levar. Tô te pagando aqui. Por quê, né? Como eles são bons. São pessoas boas. Isso é muita inocência, né? Achar que é só por isso. A bondade do mundo me emociona, eu fico emocionado. Mas vai lá, enquanto eu te interrompi violentamente, volta lá. Se você não perdeu o fio da meada. Não, o que eu ia comentar desse lance do Google é que eles têm também um, entre aspas, comprometimento, um código de ética que diz que eles não vão desenvolver nunca uma tecnologia de inteligência artificial que seja usada para fins militares, né? Que eu acho super louvável, porque inteligência artificial é uma... A gente estava falando do lance do marketing, né? Da informação do que você compra, de como isso pode ser usado para te oferecer novos produtos e, ao mesmo tempo, se você leva isso para uma escala maior, em que você pega a informação de todos os meus hábitos de compra e aí você cruza essa informação com os hábitos de compra do Dimitri, que junta com hábitos de compra de outro brasileiro, ou de outra pessoa da nossa faixa etária, ou de outra... Enfim, quando você começa a juntar essas informações e analisar isso em grande escala, tem o que falam de Big Data, né? Que assim, é essa avaliação de quantidades absurdas de informação que hoje em dia os computadores conseguem fazer numa boa. Tranquilamente. Sim, é uma coisa que a gente não consegue conceber com a nossa... capacidade intelectual. Um computador consegue cruzar essas informações e avaliar padrões de comportamento em uma escala absurda.
E quando você começa a usar isso para, enfim, manipulação política ou, de novo, fins comerciais, começa a ficar uma parada muito bizarra. Então, teve agora, recentemente, né, uma discussão muito grande nas eleições dos Estados Unidos, em que, se não me engano, eu não sei os detalhes, tá? Mas os hackers da Rússia estavam envolvidos em influenciar a campanha norte-americana, supostamente para favorecer o Donald Trump, né? E aí eles começaram a fazer profiling. Então pegaram pessoas que tinham determinada posição religiosa ou determinada posição em relação a temas como o aborto e lançar notícias verdadeiras e às vezes não verdadeiras para influenciar a eleição de acordo com esse perfil de eleitor. Pois é. E olha que parada bizarra, assim, tipo, você imaginar que isso está sendo feito hoje em dia com uma malícia, com uma intenção tão específica, já é uma parada complicada. E é muito fácil fazer se a gente pensar, né? Então, a pessoa é contra o aborto. Então, vou bombardear ela com notícia que não interessa se é verdade, isso não interessa esse fato. Sim. Com notícia falando que o outro candidato é a favor do aborto. Exatamente. Acabou a eleição. É muito simples. E Isso que a gente distorcer a verdade ou inventar coisas que são completamente absurdas e não tem a menor conexão com a realidade, né? Até você verificar os fatos, meu amigo, até, sabe, já foi. Ninguém verifica fato nenhum, não. E, ó, estamos falando dos Estados Unidos, hein, Kaique? É Estados Unidos que acontece. Isso, a gente, né, pode entrar na discussão de outros países que estão tendo, né, talvez aconteça, eu não sei, talvez aconteça em outros países, mas a gente está falando dos Estados Unidos. Exatamente. Talvez, pode ser que aconteça em outros países, pode ser, a gente não sabe. Pois é. Bom, o que mais que a gente tem? Quer voltar um pouco pro Black Mirror? Quer comentar um pouco... Bom, a gente pode pegar agora uma parada um pouquinho menos polêmica. Como eu falei, eu sou muito empolgado com coisas de gadgets. Então, a gente tá falando, parece que a gente tá falando mal da tecnologia, a gente gosta, né? Eu sou um aficionado também. Então, eu, por exemplo, comprei... É tipo viciado a gente, né? A gente sabe que faz mal, mas continua lá alimentando o próprio vício. Pois é. Mas então, uma outra coisa que eu comprei recentemente é um drone, né? Como é que é o nome? Unmanned Aero Vehicle. Não sei o que é a abreviação. Não chama drone, né? Essa é uma curiosidade Exatamente. interessante. O drone é a mesma coisa que chamar, sei lá, de como é que é? É a marca, né? Genérico, O drone, né? não, mas o drone é a marca. É uma marca? É uma marca. Mas enfim, uma aeronave não tripulada. Sim. Né? É o termo mais técnico pro que é o drone. Pode ser um OVNI, então, se quiser. É um objeto voador não identificado. Não, esse é identificado. Esse é identificado, mas não é controlado por uma pessoa. Não é... OVNI. Acabei de criar o termo. OVNI. Enfim, mas então, eu tenho esse drone, eu já usei para fazer várias filmagens, etc. É uma parada que eu gosto muito, mas agora está sendo desenvolvido drones que possam transportar pessoas, né? O objetivo é substituir, por exemplo, assim como tem os helicópteros, que tenham drones que consigam transportar muitas pessoas ao mesmo tempo, como se fosse um ônibus que voa. Aí é futuro, hein? Aí vai ser futuro. Mas, aí vai ser Blade Runner. Não é não. Tipo, a Uber, a empresa Uber, já está desenvolvendo. Futuro eu tô falando no bom sentido, mas futuro. O futuro chegou. O futuro chegou, exatamente. Então parece que já tem umas 2 cidades em que eles estão começando a implementar esse drone para levar pessoas de um lugar para outro. E aqui no Canadá, na cidade onde a gente mora, Vancouver, estão fazendo agora uma pesquisa em relação ao sistema de transporte público e em algumas das questões eles estão falando ou perguntando como as pessoas, a população, a opinião pública se sentem em relação a usar transportes de aéreos, né? Tipo drone para ajudar na locomoção. Então realmente não é uma coisa distante, né? Assim, eu como velho que sou, eu lembro do Hindenburg, né? Lembra do Zeppelin Hindenburg, né, que chama? Pois é, mas a questão é que a gente não necessariamente aprende com a história, então, né? Com o passado. Bom, mas não sei, ele provavelmente é mais seguro, tá? Não, é essa coisa um pouco do preconceito, porque é estranho pra gente, né? É uma coisa estranha. Não sei a viabilidade prática disso, mas eu acho que com o tempo, acho que a gente acaba, com tudo a gente acaba acostumando, né? Sim, aquilo que a gente falou, no começo a internet pra gente era um bicho de 7 cabeças, não punha o nome, e agora é normal. Então,
pro drone, o carro automático. Eu acho que ele é muito mais seguro do que o carro do que você dirigindo. O carro, né? o carro que é controlado por inteligência artificial. Exatamente. Tá legal. Você não acha? O que você acha? Acho que sim. Acho que, na verdade, o erro humano ele gera muitos acidentes que podem ser evitados, né? Por cansaço ou por imprudência. Então, todos esses são argumentos que podem ser usados a favor dos carros autônomos. Sim, né? Pois é. Mas agora, por exemplo, tem um outro episódio, vamos voltar lá para o Black Mirror, tem um outro episódio em que tem lá os fugitivos, não sei direito o que eles fizeram também. White Bear é o nome do episódio. Não é esse não. É dos cachorrinhos, lá tem os robôs o cachorrinho robô lá. Muito bem dirigido. Sim, vai lá que eu vou procurar o nome aqui. Informação aqui. Se não me engano, o episódio todo é em preto e branco. Sim. Mas, cara, a tensão que você tem assistindo o bendito do episódio é sensacional. Basicamente, é um grupo de pessoas que está fugindo de um robô, como se fosse um robô policial, enfim, não me lembro dos detalhes, mas se você assistir o episódio e ver a estética do robozinho, e depois você conferir uma empresa chamada Boston Dynamics. Sim. Você vê que a mecânica está toda ali. E essa Boston Dynamics é uma empresa, é um instituto de pesquisa nos Estados Unidos que está desenvolvendo um robô que é capaz de correr, pular, levantar carga, tomar chute e o bicho não cai. Entendeu? Sim. Tipo, vamos voltar naquela questão. Para que isso está sendo desenvolvido? Está sendo desenvolvido para andar em Marte? Pô, sensacional. Está sendo desenvolvido para entregar produtos radioativos ou gerenciar bombas, sensacional. Mas o que impede essas coisas de serem usadas para outros fins que a gente não tem controle? Pois é. Entendeu? Então isso é a questão que eu confio na tecnologia, mas eu não confio nos humanos que estão controlando a tecnologia. O nome desse episódio eu não encontrei aqui, mas eu lembrei de cabeça. É Metalhead. Metalhead, isso mesmo. Pô. Eu não gostei muito do episódio em si. Achei meio arrastado. Mas como projeção de futuro é perfeito, né? Perfeito. E ele até gera essa ideia que, de repente, é um mundo meio pós-apocalíptico mesmo. Eles tomaram conta, né? Eles dominaram. Sim, né? sim. Basicamente. Sim. Pois é. Eu encontrei uma lista aqui, aproveitando, de um ranking dos episódios. Acho que a gente não vai concordar, mas o primeiro episódio aqui, como o melhor de todos, é aquele episódio USS Callister. Lembra? Eu gostei muito desse episódio. Porque você gosta de Star Trek. Porque eu gosto de Star Trek, mas o interessante desse episódio, nesse episódio tem um cara que é desenvolvedor de videogames, uma coisa assim, e ele cria um universo virtual, que a gente ainda nem entrou na seara de realidade aumentada e realidade virtual, né? Aqueles óculos que você coloca e joga e tem espaço 360, mas ele cria esse mundo virtual onde o cara vai às forras. Então, no mundo real, ele é zoado por todo mundo, maltratam ele, sabe? Ele não tem o menor respeito das pessoas. Ele sofre bullying, E no mundo virtual, ele faz exatamente o contrário. No mundo virtual, ele é o capitão e ele é um escroto com todo mundo. Resumindo, é a realidade. Essa é a realidade da vida, né? Inclusive, da internet é isso, né? Então, você entrar nesse mundo virtual onde você pode fugir da sua realidade e criar uma nova realidade. E até, vamos agora para um caso um pouquinho mais bonitinho. Aquele filme da Pixar, o Wall-E. Onde as pessoas estão lá morando no espaço, todo mundo obeso, todo mundo não anda, todo mundo flutua. Tipo, cara, a tecnologia oferece coisas maravilhosas, mas gera um grau de comodismo. É o nosso futuro, inclusive. É nós. Exatamente. Vamos no caso mais bonitinho, entendeu? Tipo, tem tantas repercussões negativas para as comodidades que a tecnologia traz que a gente não repara. Sim, sem dúvida. Um outro episódio que está em segundo lugar, eu gostei muito da ideia, que é aquele Be Right Back, que é o robô que morre... Não é spoiler, né? Não é spoiler. Vai lá. Vai morrer o marido da mulher... E aí eles clonaram o cérebro do cara numa inteligência artificial. Sim. Só que eles clonaram a vida do... isso foi genial. Aí que tá, do Black Mirror, eles podem nem efetivamente fazer o melhor episódio do mundo, mas a ideia, a base, é uma coisa tão genial que eles clonaram a cabeça do cara com base na mídia experiência social. De vida. Não, na mídia social dele. Tá bom. Então não foi nem a realidade em si.
foi o que ele transparecia pro mundo. Pro mundo, exatamente. Ou seja, ela não era o marido dela, na verdade. Era essa persona. A persona da mídia social. Essa figura que ele botou pro mundo. Sim. Isso como ideia, como conceito, é genial. É genial. Né? Porque é genial porque existe uma desconexão entre o que a gente vive e o que a gente bota na social media. Pois é. É a nossa persona. A gente não vai botar a gente doente lá, né? Sei lá, entendeu? É tudo lindo. A social media é linda, né? Sim. Como diria Caetano, é tudo lindo. É lindo. É lindo. Mas assim, apesar desse episódio, depois ele rateia. Muitos episódios do Black Mirror são assim, né? Dá uma rateada no final, né? Sim. Esse episódio, por exemplo, já partiu pro inverossímil pra mim no final, que aí o cara... Aí eles propõem construir um robô do cara. Eles é um robô perfeito. Ali eu não sei se aquilo vai chegar naquele ponto, né? Mas beleza. O interessante do Black Mirror é o questionamento. Exatamente. A discussão. Essa suposição que você não consegue ver a linha se isso é futuro ou se já está acontecendo, né? Muita gente está criticando as temporadas mais atuais do Black Mirror, falando que eles estão perdendo a mão. Você não assistiu inteira, né? Eu ainda não assisti. Eu assisti o primeiro episódio dessa última temporada do que a gente está gravando hoje em dia. Kaique tá datando o vídeo, mas tu tá datando o podcast. Enfim, eu só assisti. Eu assisti um em que também fala dessa questão de realidade aumentada. Então, o cara tá lá num videogame, coisa e tal, e aí ele bota o videogame lá, o Street Fighter. Não, mas não conta, vai dar spoiler. Não vou dar spoiler. Exatamente. Fala muito dessa questão da percepção do mundo real contra a percepção do mundo virtual. E como as relações humanas podem ser diferentes nos dois universos. Dê um spoiler sem dar spoiler. Sem dar spoiler. Eu tenho aqui alguns comentários que eu anotei sobre esse episódio, sem spoiler também, tá? Tá bom. Sempre sem spoiler. Sem freios, mas sem spoiler. Exatamente. Tá boa, gostei. Bom... uma curiosidade desse primeiro episódio do Street Fighter aí é que ele foi gravado em algumas partes no Brasil. Eu reconheci. Assim, principalmente partes externas. Sim. Eu vi coisas no Rio de Janeiro que eu reconheci. Sim, eu não sei se eles acham o Brasil exótico demais. Não, eu acho que tem a ver com trazer várias realidades, ser um show globalizado. Mas que na verdade não é pra ser o Brasil aquilo, é pra ser. Não interessa o que é, né? Nem que gravaram num país lá gelado lá da Noruega, algum país daquele, não sei se você lembra desse. O episódio era Lágrimas de Crocodilo, acho. Não achei que era outro. Mas enfim, beleza, comenta aí. Bom, voltando para esse episódio aqui. Eu achei, sem falar o spoiler, eu achei que o final até foi um pouco interessante, que ele não foi moralista, na minha opinião. Concordo. Né? Concordo. Porque ele propõe umas coisas que podem ser meio polêmicas. Sim. E no final ele deixa a polêmica no ar. Ele deixou no ar, exatamente. Foi interessante. Eu achei interessante esse final. Eu achei que ele podia ser um pouco melhor, ele podia trazer mais questionamentos. Mas ele ficou muito no básico, naquela ideia no básico. A gente tem que falar sem falar, né? Tem algumas coisas meio tabu. Tem uns tabus ali que ele tenta ao mesmo tempo estabelecer o tabu e desconstruir, né? Enfim, Só que ele não consegue ir a fundo no tabu, porque eu achei esse episódio mais leve que o habitual. Você não achou? Mais leve que o habitual de Black Mirror. Não? Não sei. É porque você não assistiu os outros, porque eu escrevi isso quando eu tinha assistido esse. Tá, mas depois piorou. Esse é meu comentário. Legal. Sobre essa temporada. A temporada inteira, pra mim, das coisas. Você acha que foi menos polêmica? Foi menos polêmica e muito mais leve. Muito mais chapa branca, assim. Tá por certo. Assim dizer. Pode ser. Assim, não é um spoiler aqui, mas eu acho que ele questiona se a traição virtual tem o mesmo peso da traição real. De novo, você está desfazendo aquela fronteira entre o mundo virtual e o mundo, né, real. Só que ele responde essa pergunta. Ele não só questiona. Ele responde claramente que sim, que tem o mesmo peso. Claramente, tá claro. Olha, não sei se tá tão claro. Você acha que não? Pra mim, o final... Claro. Não? Você acha que não? Eu acho que ele desconstrói. Bom, a gente tá entrando aí... Não, é bom o debate. Não, mas ele não tá dando spoiler. Quem assistiu vai participar, quem não assistiu, assista, por favor. Eu acho que nesse episódio ele é mais permissivo com o mundo virtual do que com o mundo real. Eu achei que não. Eu achei que ele manteve... Assim, pra ele,
O julgamento do Black Mirror nesse episódio foi assim, é a mesma coisa. Você trai virtualmente. Não, tá bom. Eu tô entendendo o que você tá dizendo. Você tá entendendo, eu tô entendendo o que você tá dizendo. Você lembra, né? Você entendeu? Eu tô entendendo o que você tá dizendo. É difícil falar sem dar spoiler aqui, é difícil. Vale a pena assistir, gente. Vai lá ver o Black Mirror, porque tem muita coisa legal nisso. Pois é. Bom, o segundo episódio não vou falar muito, tá? Não vou falar muito. Qual que era o segundo episódio? Nem lembro nem qual que era o tema dele. Era da celebridade? Celebridade? Que tinha lá cantora. Não, eu não a assisti cantora é o ainda. terceiro episódio. Tá bom, eu não assisti, então tá bom. O segundo eu não lembro qual que era, desculpa, mas eu anotei aqui que eu achei ele moralista e simplório. Desculpa. Que propaganda boa, propaganda eu boa que assistir. eu tô fazendo. Não, tem que assistir. Black Mirror, mesmo quando é ruim, é bom. É tipo Star Wars. Black Mirror é tipo Star Wars. Mesmo quando é ruim, é bom. É igual a pizza, né? É igual a pizza, exatamente. Então tem que assistir. Agora, o terceiro é da menina, que eu já odeio a menina. Então já comecei mal. Essa é a Miley Cyrus, né? A cantora lá. Hannah Montana. Eu ia dizer Hanna-Barbera. Era melhor Hanna-Barbera, era melhor. Eu não suporto aquela menina. Não suporto, assim. Então já comecei assim. Mas o problema é que eu achei assim. Resumindo esse episódio, também para não dar spoiler pro Kaique, tá? Só um resumo muito raso do episódio. Pra mim ele foi uma sessão da tarde com muitas confusões. Olha só, hein? Uma turma da pesada, afrontando várias confusões. E ele suscitou várias discussões interessantes, inclusive com o Google Home, que a gente falou. Tá. Mas ele não se aprofunda e ele é pobre, raso, simplório. Perdeu uma oportunidade de... Tá certo. Perdeu. Então, assim, não vou falar muito também para não estragar a experiência do Kaique. Mas vai com a expectativa baixa. E aí, assim, talvez você goste. Um dos episódios que eu senti mais bad trip, assim, que me deixou meio mal, tem a ver um pouco com a realidade que a gente estava falando, que eu gravo muitas coisas do meu dia a dia, Dimitri também grava muitas coisas da vida normal dele pro YouTube, etc. A nossa vida é um reality show, exatamente, né? Assim, tipo aquela coisa que você tá sempre gravando. Eu, às vezes, me pego com as minhas filhas, por exemplo, pegando o telefone, gravando, tirando foto, pô, cara, será que eu tô aproveitando o momento da mesma forma? Excelente! Eu, às vezes, tenho que falar, cara, não, peraí, deixa o telefone de lado porque você não tá aproveitando. Então, mas aí eu vou te discordar completamente de você agora. Excelente esse questionamento e vamos discutir, vamos debater. Por quê? Muita gente até me fala isso pra mim. Me fala pra mim, é bom. Fala isso. Que tal, você não tá aproveitando. Então, sei lá, eu fui na Disney, eu fiquei na Disney o tempo todo com a câmera lá filmando. Mas pra mim, isso é diversão. Também, faz parte da diversão eu estar lá filmando. Eu não sei pra você. Pra mim Pra mim tem a questão da memória, de eu conseguir pegar isso e as minhas filhas... Você congela aquele momento. Exatamente. As minhas filhas, a minha filha mais velha, por exemplo, ela hoje em dia tem as memórias das viagens que a gente fez, mas ela tem as memórias que ela revive através do vídeo. Exatamente. E isso é uma coisa legal. Então, por exemplo, a gente viajou pro Japão. Então ela, claro, curtiu um momento, mas quando ela vê o vídeo que a gente editou e gravou no YouTube, ela lembra das coisas. A gente você tem meio que aquela viaja memória. de novo. Exatamente. Você viaja de novo. Mas voltando pro episódio que mais me deu... Pera, não vai continuar com essa discussão, não? Um pouquinho? Antes do episódio? Bom, não, isso tem a ver com essa discussão. Então vai. Já sei qual episódio que é. Então tem um episódio que o cara tem uma lente de contato que grava tudo. Um implante, né? Que grava a vida dele inteira. Exatamente. Lindo, eu já falei lindo, episódio... eu comprava na hora isso. O dia que lançarem, mas eu sou o primeiro a comprar. Mas o problema é que essa lente tá gravando tudo, ou seja, não tá gravando só o que você quer. Sim. Tá gravando as memórias positivas, alegres, felizes, mas tá gravando os seus momentos em que você tá tendo uma discussão. Tá tendo os momentos em que você tá, sabe, brigando. Às vezes é bom isso, hein? Uma polêmica aqui. Às vezes é bom isso. Temos lá a prova aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu falei tal coisa. Tá aqui, ó. Tá lá registrado. E aí, no lance é que no episódio eles rebobinavam, voltavam pra aquela cena pra, sabe, lavar roupa suja. Sim. Pô, aí esse episódio. Mas você não gostou? Você ficou mal com esse episódio? Não, eu gostei, mas tem um questionamento no sentido ali de relação humana, sabe? De casal, fidelidade, as suas próprias verdades, porque na nossa vida a gente muda de opinião, né? A gente faz coisas que a gente acha A gente pode mudar de opinião, mas a gente não pode desfalar uma coisa que a gente falou. Entendeu o que eu tô dizendo? Exatamente. Eu falei pra você, Kaique, eu não gosto de azul. Amanhã eu chego e falo, Kaique, eu adoro azul. Mas ontem você me falou que você não gostava de azul?
Não, eu falei que como não, eu sempre gostei de azul. Exatamente, se diz dizer, né? Diz dizer, isso pra mim é um problema. Ah, não, ontem eu não gostava realmente de azul, mas hoje eu gosto. Beleza, você tem esse direito. Entendeu? Você não pode... Aí que tá, por isso que eu gostaria, eu queria ter isso. Eu vou comprar, vou comprar. Assim, agora a gente tava discutindo, né, esse lance da filmagem 24 horas mesmo. Pra mim, é isso, eu revivo aquele momento. Então, um momento muito bom. Eu só filmo os momentos bons, né? Não tenho ainda esse implante no cérebro para filmar os momentos ruins também. Mas assim, por exemplo, o momento ruim lá que eu não queria filmar, por exemplo. Então, sei lá, minha filha caiu do parquinho lá, quebrou o braço. Eu não gostaria de ter isso filmado. Teria, né? No caso do implante. Mas se tivesse, não ia usar como argumento da próxima vez que ela fizesse alguma coisa errada? Olha aí como dá pra usar pro bem isso. Exatamente. Tá ou então, tipo, agora tem um outro episódio em que a mãe tem lá um implante pra, sabe, ver a vida inteira da filha. Exatamente. O implante agora é ao contrário, né? O implante tá na filha. Exatamente. É a mesma então, história, só que é um o implante monitoramento, né? Monitoramento da filha. Exatamente. Então, acho que no começo do episódio, desse episódio do Black Mirror, tem um contexto de proteger ou de saber onde a menina tá, etc. Mas a mãe é colocada com uma decisão ética de espionar a filha ou não espionar. E tem a censura também, lembra disso? Isso é muito interessante. Isso é sensacional. É sensacional. Censura a violência, né? Sim, exatamente. Então tinha a imagem ficava pixelada para a criança não poder ver uma coisa que fosse agressiva. Gerar trauma para a criança, para não gerar trauma. Exatamente. Né? Pois é. Essa ideia também é genial. Eu só achei o final desse episódio meio forçado também. É aquela coisa que você quer fazer. Foi o objetivo de fazer chocante, né? Mas então, aí não funciona, entendeu? O chocante tem que ter uma construção. Quando você faz o chocante pelo chocante, aí não leva, né? Agora tem um episódio aqui que tá o terceiro lugar na lista. A gente não sei se vai comentar tudo, estamos comentando alguns aqui. Sim, porque que isso vem na cabeça. É legal esses comentários, porque isso está gerando os questionamentos do conteúdo, né? Do episódio. Do tema tecnologia, né? Beleza. O episódio San Junipero, lembra desse? Lembro, que é um episódio vagamente. premiadíssimo, foi, inclusive. Sim. Que a menina conhece a outra no mundo virtual. Não, você não sabe se é um mundo virtual, é um mundo lá. Tá, é meio estranho, é um mundo estranho que muda toda hora, né? O Kaique já deu um pouquinho de spoiler aí, mas é um pouquinho só. Spoiler leve. Spoiler light. Spoiler do bem. Spoiler do bem. E não dá pra falar muito desse episódio, inclusive. Porque se falar muito, ele estraga a surpresa. Mas é sensacional. Você não achou? Achei bom, achei muito bom. Assim, o plot twist, principalmente se você assistiu Black Mirror na ordem, né? Porque, de repente, algumas coisas começam até a se repetir. Sim. Alguns temas, né? Pois mas tem alguns episódios que você não precisa assistir na ordem, né? Assim, se você pegar uma lista e assistir os episódios isolados, eu acho que eles funcionam. Funciona sem dúvida, mas eu digo assim na ordem até por você não conhecer aquela tecnologia, por exemplo. Porque ele pode repetir, eventualmente, a tecnologia de alguma coisa em outro contexto, né? Isso que é interessante também. Mas esse episódio é muito bacana. Bom, deixa eu comentar de um outro programa, também no Netflix, que acho que tem uma temática um pouco parecida, que acho que o nome do programa é Love, Sex and Robots. Não lembro o nome em português, mas é uma série, né, de episódios que são todas feitas em animação. E tem também muito essa temática de tecnologia, de futurismo, de inteligência artificial. Então vale conferir também. Por favor. Não, e a outra coisa que eu ia comentar... então você vai falar de outro assunto, então deixa eu falar dessa então vamos começar um pouquinho dessa série. Essa série, ela tem uma questão seguinte, pra quem conhece quadrinhos, ela foi muito inspirada, pra não dizer plagiou, vai, né? No bom sentido, inspirar é bonitinha de falar do plagiou. Uma revista em quadrinhos que tinha muito popular nos anos 70, chamada Heavy Metal. Já ouvi falar da revista, mas não li. Era lindíssima, e cada história era de um jeito, e é exatamente o Love Robots em quadrinhos. Exatamente. Uma estética muito, né... própria, cada episódio é uma estética própria, né? Não se prima muito pelo roteiro. O Love Robots, né? Love Robots e... como é que é? Eu nunca lembro o nome. Love, Sex and Robots. Love, Sex and Robots. Não tem um roteiro, né? Que roteiro espetacular. Não é um Black Mirror. Ele se prima mais, acho que, pela estética, né? Você não acha? Concordo. Cada um é uma obra de arte. Mas tem também ali uns questionamentos, umas surpresas que tem a ver com tecnologia, tem a ver com, né? Tem uma história que eu gosto muito da menina que tá fugindo do cara.
Sim, essa é muito interessante. Não vamos falar muito sobre o essa episódio, porque tem um plot twist interessante, muito legal. Mas que eu vi, eu saquei qual era do episódio. Saquei também. Tem um ponto de vista interessante. A surpresa, né? A surpresa Exatamente. final, assim. Não é uma coisa, eu acho, que trabalha com tanto tecnologia, mas eu acho que é mais ficção mesmo. Ela trabalha mais um pouco ficção tecnológica, mas não tão possível, talvez, quanto Black Mirror. Não é tão colada na nossa realidade atual, né? Sim. O Black Mirror é um espelho da nossa realidade. Ele é simplesmente uma maximização da nossa realidade, né? Diferente dessa série. Mas é muito bonita, vale a pena ser assistido. O que é legal é que cada episódio é muito curtinho. Sim. E 20 e poucos minutos, né? Não, tem episódio menos. Tem episódio fácil 9, de assistir, 10 minutos, é fácil de assistir. Ele não tem uma regra de tempo, inclusive. É muito interessante. Parece até que foi meio que uma concha de retalhos. Que o Netflix recebeu esses episódios e juntou. Que estavam meio temáticos. Parece, porque não tem uma linha, né? Então, mas é muito legal, funciona bem. E é um deleite visual. Você vai assistir. E o que eu ia te falar tem a ver com o Netflix como empresa, né? Eu vi que eles têm métricas da audiência, né? Então, eles estavam falando sobre os programas que viciam mais rápido. Então, a métrica que eles estavam usando para medir o sucesso de um programa qual é o programa em que a pessoa assiste X episódios e se ele chegar nesse episódio, você assiste até o final. Sim. Então, se um programa é muito bom, a média da audiência assiste 2 episódios e a partir daí ela assiste tudo. Ela faz o binge watching, né? Então, shows que viciam muito rápido são considerados mais bem-sucedidos, têm uma chance maior de ser renovado. Sim. Né? E isso para a média da audiência. E outra coisa muito interessante que eles estão fazendo, e se você não conhece a história completa do Netflix, a empresa tem uma história muito interessante, porque na época dos anos 90, as locadoras de vídeo dominavam o mercado, então eram ainda as fitas e depois DVD, então você alugava o DVD, pagava por dia basicamente ou por final de semana, e o Netflix quebrou esse modelo de negócio, sendo a primeira empresa em que você alugava, você ficava com o DVD ou a fita o tempo que você quisesse, e quando você devolvesse você podia pegar outro. Sim. Então eles primeiro quebraram o modelo de negócios dessa forma e depois eles migraram para o que hoje a gente conhece como o streaming ou on demand, né? E na verdade então começou como on demand com uma mídia física e depois eles viram a oportunidade de um on demand através da internet. Então assim, a história da empresa é muito interessante e eu acho que eles estão fazendo uma nova ruptura do modelo de negócio quando eles lançaram um programa em que você, durante o programa, tem opções de como a história vai se desenvolver. Sim, o vídeo não interativo. O vídeo interativo. Vídeo não linear, né? Que para quem é das épocas antigas Isso é o famoso Você Decide, Você né? Decide, exatamente. Que era um programa que tinha na Rede Globo. Não tem novidade nenhuma nessa ideia, mas é que agora a tecnologia nos permite mais fácil. Exatamente. Né? Então Você Decide. Você Decide, se não é da mesma geração que a gente. Antônio Fagundes, um beijo no coração. O Você Decide era um programa que passava na Rede Globo e que durante o programa tinham 2 linhas de telefone e a audiência, o público, era proposto uma escolha. Então, se você quisesse que o cara ficasse com a maleta de dinheiro, você ligava para um telefone. Se você quisesse que ele devolvesse a maleta de dinheiro, você ligava para um outro telefone. Tinham 2 escolhas. Geralmente tinham 2 escolhas. Exatamente. Né? Então, a partir dessas escolhas, as pessoas ligavam, votavam e a opção mais votada era o final que eles mostravam. Sim, você só podia decidir o final, né? Depois até eles fizeram uma experiência de definir uma ramificação no meio. Mais pontos de escolha. Mas né? o básico mesmo era o final. E exatamente. 2 opções. E agora o que Netflix começou a testar é isso. É um programa que você faz o streaming e que durante o episódio você tem escolhas. Você tem, na verdade, nesse programa, uma série de escolhas. Então, o que foi interessante desse programa é que você podia, inclusive, voltar e assistir outros finais. Eu, pessoalmente, não achei que as escolhas eram tão relevantes para a história,
Você tá falando de qual, especificamente? Eu tô falando do... Como é que é o nome? Do Robot? Não, do Black Mirror? É um episódio do Black Mirror. Então, que eu ia trazer esse tema também. Então, ainda bem que o Kaique já trouxe. É aquele Bandersnatch. É o nome do episódio. Isso, é o nome do episódio. Beleza. Sim. Que inclusive faz referência a um livro que teve, acho que nos anos 70 e nos anos 80, que era um livro, tá? Um livro físico, em que você, ao longo dos capítulos, você tinha opções também. Então você dizia, se você quer que o cavaleiro volte para o castelo, vá para a página 52. Se você quer que ele vá para a floresta, vá para a página 125. Era livro interativo. Eu li bastante esse livro, era uma delícia. Assim. Então o episódio faz muitas referências a isso, usando o contexto de videogames, né? Mas na prática, você, ao longo do episódio... E tem uma metalinguagem legal, que uma das opções aparece lá no computador que você está sendo controlado por um programa de TV, então ele é interessante. Avisar que você está na Netflix, a gente avisa pro personagem que ele é um personagem da Netflix. Enfim. Isso é muito legal. Mas eu acho que assim, a escolha o episódio em si, a história do episódio em si, eu achei ok. E é meio limitada, né? As escolhas são limitadas. Mas aí os defensores do Black Mirror, desse episódio especificamente, dizem que essa ideia das escolhas serem limitadas é proposital. Eu discordo, tá? Porque seria quase impossível. É muito difícil você fazer um roteiro. Eu já fiz roteiro não linear, tá? Já fiz nos anos 90, eu fazia muito multimídia. Então eu tenho uma experiência com roteiro não linear. E era meu sonho da minha vida fazer um filme não linear. Mas a tecnologia na época não permitia isso. Era muito, muito tosco, né? Era muito simplório. Eu fiz alguns experimentos, inclusive, não lineares, mas acabei não fazendo um filme mesmo assim. Então é muito difícil escrever um roteiro dessa forma, porque principalmente quando você ramifica muito mais no meio da história. Isso a gente tem alguns experimentos. O Kaique acho que não vai ter passado por isso. Nos anos 90, jogos muito famosos, os grandes sucessos dos videogames eram jogos em FMV, Full Motion Videos. Você não lembra disso? Olha lá, o Kaique não lembra. Mais novo que eu, velho aqui é complicado. Mas é o seguinte, eram jogos em CD-ROM que eles viam assim, tinha jogo que vinha em 10 CDs. E aí você, dependendo do que você fizesse, pegue o CD4. Não é nem pega o CD, era meio por capítulos, né? Eles otimizavam pra você também não ficar trocando toda hora de CD, mas assim, você ia escolhendo a história e a história ia ramificando. Eu posso citar alguns exemplos de jogos assim, tipo Fantasmagoria, era um jogo todo em vídeo, que era um filme de terror praticamente, em forma de jogo. Tem um jogo muito legal, que é uma série muito legal do Tex Murphy, o primeiro jogo é Under a Killing Moon. Tem vários jogos dessa série. Meu pai jogou esse jogo. Jogou? Esse pra mim é o melhor, e é o melhor em não linearidade, pra mim era o melhor, era esse do Tex Murphy. Inclusive o melhor pra quem quiser jogar chama Pandora Directive, fica a dica aí, Pandora Directive. Tem uma referência os ETs de Roswell, e é muito, assim, ele é muito não linear, o final se ramifica, é muito bacana. Então, assim, existia já isso, né? Sim. Além do você decide, claro. São várias mídias, mas com a mesma questão, né? Com a mesma estética, pois né? Isso. Agora o Netflix conseguiu fazer o negócio funcionar bem. Sim, eu acho que o interessante desse episódio não é tanto o jeito que a história se desdobra, mas eu acho que o Netflix está testando essa tecnologia para fazer programas melhores. Sim. E outra coisa, eu acho assim, tipo, pegar métricas de quanto tempo a pessoa leva para tomar uma decisão. Ou... quais são as decisões que as pessoas conseguem usar mais rápido? Ou quais as decisões que as pessoas, demoram mais tempo para decidir ou não decidem? Porque também nesse programa, se você não tomar decisão, eles tomam a decisão por você. Por você, exatamente. Então esses pedaços de informação que eles estão pegando não só sobre você, mas sobre todo mundo que assiste o Netflix, é que eu acho que é o pulo do gato para eles. A gente dá a volta até no começo da conversa, que é pegar informação também sobre você, né? Exatamente. Mais ou menos, para mim ele não vai conseguir, porque eu vou testando de tudo. Eu quero ver todos os sinais. Claro, então, quando eu tô assistindo isso, eu quero ver todos. Mas claro que eles devem atribuir um peso maior à primeira decisão que você tomou. Faz sentido, né? Faz, boa. Porque boa. Se você tem esse acesso à tecnologia e à informação, você consegue decifrar os padrões. Sim, né? Faz sentido. Então, vamos voltar para aquela questão da mentalidade capitalista. Antes de voltar, então, deixa eu só falar uma coisa. Tem uma outra série muito legal, já que você falou das séries interativas do Netflix. Tem a série You vs. Wild. Não assisti. É mais pra criança. Eu assisti com a criançada adorou.
E é o cara que anda na floresta pra fazer uma missão. Legal. É um cara, inclusive, desses caras de sobrevivência. Eu não sei o nome dele, não lembro o nome dele. E ele anda na floresta. É Bear Grizzly. Talvez, pode Sei lá, ser, enfim. não sei, talvez. É um cara conhecido. É uma MacGyver. O MacGyver, o cara é o MacGyver, exatamente. O cara no meio do mato, aí você escolhe se quer pelo aquele caminho, se quer aquele, ou pelo rio agora, e a criançada adora, e é muito legal, é divertido. Legal. Então assim, assista com o seu, como é que é? Vou dizer, o seu nível de expectativa baixo. Tá bom. Assista, é uma diversão, é interessante, é diferente. Legal. Criançada assistiu todos os episódios, adoraram. Show. Mas vai lá, volta pro seu... O que eu ia dizer é, voltando para aquela questão de ter acesso à informação e usar isso com uma mentalidade capitalista, até que ponto eles não vão começar a fazer product placements, né? Ligando o show que você assiste com os produtos que vão, né, te despertar o hábito de consumo. Eu acho que isso não é também uma coisa no futuro, não. Acho isso que é fácil, chegando, hein? Olha chegando. que coisa maquiavélica. E isso é muito fácil, né? O Netflix até fez uma brincadeira no Bandersnatch, eles fizeram. A primeira decisão que você faz é escolher os sucrilhos lá que você quer. Exatamente. Os sucrilhos ou a música. Decisões muito, muito bobinhas, sim, mas que, na verdade, eu acho que tem uma... E é muito fácil fazer isso, hein? Isso é uma das coisas, tecnicamente, muito fácil fazer, né? Naquele trecho lá, ó, pra fulano você mostra o produto tal, pra ciclano você mostra o produto Y. Outra tecnologia que está disponível na internet, né, por computador, em websites, é uma tecnologia que usa a sua webcam para ver aonde o seu olho está olhando. Tá? Então tem sites que usam isso, é como se fosse um plugin, em que você monitora o olho, né, ou o cursor, o mouse, né, aonde você tá com o seu mouse por mais tempo, né, é no menu em cima, é embaixo, é num banner à esquerda, num banner à direita. Então a questão da mídia que a gente está usando, a televisão, coisa e tal, quanto eles não podem pegar essa informação e usar para fins lucrativos, né? Então, aí que tá, a gente volta a uma discussão seguinte. Até o momento que é fins lucrativos, vamos dizer que é sórdido, capitalismo selvagem, blá blá blá, tá bom. Mas até aí o objetivo é só vender. Agora, quando usam isso para outros motivos que já falamos de ganhar uma eleição, esse para mim é o grande problema. Claro, né? Claro. Fins lucrativos. Manipulação da opinião pública. Pois é. Né? Fins lucrativos, eu pesquisei, acabamos de comprar a câmera aqui, eu pesquisei essa câmera, pesquisei 2, 3 vezes, ela consome e mostrou banner dessa câmera, pra sempre, pro resto da vida. Compra esta desgraça, maldito! Compra agora! Senão eu vou continuar te enchendo o saco, entendeu? E assim, mas até aí, assim, é uma decisão minha comprar. Ou não, né? Então, não. Bom, pois é uma decisão sua mesmo? Tem certeza que é uma decisão sua? Será que foi? O objetivo é que ele ache que é uma decisão sua. Pois é, você tem que achar, exatamente. E com a questão política é a mesma coisa. Eles fazem de uma forma com que você se convença que é uma decisão sua. Aí é a sordidez da coisa. Bom, eu não sei se a gente vai chegar numa conclusão. Não tem conclusão. Não tem conclusão. Conclusão aqui, mas eu acho que se a gente começar a falar do problema, acho que a gente vai ter um pouquinho mais de consciência em relação a como as coisas aparecem no nosso dia a dia. E acho que isso já é uma vitória. Eu acho que você está falando um ponto importantíssimo. A gente não tem como evitar. Você não vai deixar de usar o Google. Você não vai deixar. Entendeu? Você não vai deixar de usar o Gmail. O seu telefone. O seu telefone. Mas o próprio Gmail. Entendeu? Agora, eu tinha o meu e-mail próprio do meu domínio. Não tenho mais. Não uso mais. Eu só uso o Gmail. Né? Você tem? Você usa o quê? Gmail? Eu uso Gmail, Então, você não vai deixar de usar por causa disso. Você sabe que ele está lendo o seu e-mail. Tanto aquele negócio de autocompletar também é assustador, né? Você já viu? Já. Porque assim, tem o básico lá, tem o tudo bem. Olá, fulano, tudo bem. Isso, tudo bem, é básico. Mas tem hora que estou enviando em anexo, blá, 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 o tal, o negócio tal. E ele sabe o que você vai falar. Sim. Ele sabe exatamente, entendeu? Até que ponto essa comodidade que a gente está tendo vai se voltar contra a gente. Porque vai se voltar. Vai se voltar. Agora eu tô velho alarmista aqui, mas você não acha que isso daqui a, sei lá, 100 anos, a gente já tá morto, mas vai se voltar contra a humanidade. Daqui a 200, você acha que isso não vai se voltar? Eu acho que tem uma questão de quanto você consegue desenvolver as suas capacidades, né, de escrita e quanto você perde do seu próprio estilo porque você recebe opções, né? Não tô falando só das opções. As opções também. Mas eu tô falando de tudo.
dessa informação que eles estão tendo nossa. Claro, com certeza. Você não acha que isso daqui a 100 anos isso vai se voltar contra a gente? Acho. Não, a gente talvez não tenha consciência de como vai se voltar contra a gente, mas vai ter repercussões negativas. Isso eu não tenho... Eu não sei, eu acho que da pior maneira. Se a humanidade pode fazer alguma coisa da pior maneira, ela vai fazer da pior maneira, né? Assim, não tenha dúvida disso. Eu não diria, sei lá, se é a Skynet chegando. Não, pode ser também. Pode ser, por que não? Pode ser essa inteligência artificial aí, né, de formas que a gente não imagina. Não acho que vai ser o robô Terminator, mas... Não, o Terminator daqui a 100 anos não vai ser. Mas, sei lá, daqui a 500 anos. Ele pode se autorreproduzir, sim. Sim. Sem o menor, mas sem a menor dúvida. Já que estamos falando nessa questão de inteligência artificial, vou recomendar um outro produto aqui. Detroit Become, eu não sei falar essa palavra, Become Human. É um jogo exclusivo para PlayStation 4. É um jogo baseado em história. É um jogo que você decide. É um você decide jogo. Espetacular, e é exatamente essa discussão. É um jogo que você controla os androides de serviço. Né? Então você controla vários. São histórias com vários. Então tem uma, por exemplo, que é uma empregada lá. Então você faz até o dia a dia dela. A faxina na casa, cuida da criança. E o cara abusa, né? O dono dela, exatamente, ele abusa dela. Entendeu? De todas as formas possíveis, imagináveis, inclusive. E tem entendeu? E tem vários pontos. Tem vários tipos de androides funcionais, assim. E aí chega um ponto e ele traz essa discussão. Também ele não vai se aprofundar tanto, ele não vai ser uma teoria. É um jogo, né? É um jogo, mas ele é uma história muito interessante que eu acho que também gera discussão. A gente consegue discutir bastante com essa história, com o conteúdo que ele passa pra gente. Né? É muito real também. Ele também tenta ser muito... É um Black Mirror em forma de jogo. Legal. Pra resumir, assim. Detroit Become Human. Difícil falar. Mas recomendo também, exclusivo para PlayStation 4. E esse conceito em que a inteligência artificial se torna autossuficiente e consegue tomar decisões por si próprias, é um conceito que se resume na palavra singularidade. O que eles chamam em ficção científica de singularidade é o momento em que os robôs se tornam conscientes e começam a não depender mais da programação humana para tomar decisões. E, de novo, o Google desenvolveu um sistema de aprendizado que uma das primeiras experiências que eles fizeram foi, ele começou a jogar jogos de Atari, vários jogos, sem programação nenhuma, só observando parâmetros. Então eles começaram a jogar, ver o que funciona, ver o que não funciona. E se não me engano, não tem exatamente o dado correto, mas tipo de uma noite para outra, o computador aprendeu a jogar Space Invaders perfeitamente. Quer dizer, sem errar, matar todos os monstrinhos lá, os alienígenas, sem errar nenhum tiro. Olha só. Numa velocidade assustadora, só por observação, só por atirar e ver o que funciona, atirar e ver o que não funciona. Assim, então, a capacidade de aprendizado das máquinas com o poder computacional que existe hoje em dia é assustadora. E outra coisa interessante que eu ouvi num seminário, num webinar, é que o poder de processamento dos celulares que a gente tem hoje em dia são equivalentes ao poder de processamento que a NASA tinha quando pousaram o homem na Lua. Olha só. Então, a capacidade do seu celular de processar informação é equiparável ao que a NASA tinha na década de 60. Por isso tem muita gente que duvida que realmente pousaram na Lua, né? Essa outra questão, não vamos entrar outra teoria da conspiração, né? É uma teoria que, assim, se a gente pensar, faz um pouquinho de sentido, né? O negócio era tão primário. Sabe o que eu acho? Putz, a gente se enfrenta mesmo, né? Eles são os desbravadores. Mas sabe o que eu acho estranho? Eu acho normal, tudo bem, tentar, ia acontecer em algum momento ou outro. Só que sabe o que eu acho estranho? Por que eles transmitiram ao vivo a primeira vez? A chance de dar desculpa o palavrão, uma merda a primeira vez é 99% de chance. Ia transmitir o cara explodindo ao vivo lá, né? Entendeu? Que tiveram várias outras tentativas que não deram certo, né? Pois é. Sei lá, então, não sei. Não é um pouquinho... Assim,
Tem essa, eu tenho dúvidas. Na verdade, eu não acho nem desacho. Eu tenho dúvidas sobre isso. Que acho que provavelmente eles pousaram na Lua. Pousaram mesmo numa outra missão, eventualmente, futuramente. Mas na primeira eu tenho Você acha dúvida. que foi um episódio midiático? Que eles já tinham pousado na Lua antes e fizeram essa mise-en-scène para... Você acha que eles pousaram antes e agora, ó, estamos prontos para transmitir para o mundo, é isso? Outra teoria, eu não tinha pensado nisso. Pode ser também. Já pousaram, não foi deu ao vivo. certo, e Pode agora ela vamos finge que é ao fazer vivo. para mostrar a hegemonia americana. Outra teoria aí, que olha, essa teoria eu nunca vi, é interessante, faz sentido. Né? Faz sentido. Eles transmitem um vídeo lá, tá acontecendo ao vivo aqui. Essa daí é a menos pior de todas. Né? Porque a teoria básica mesmo, eles não tinham pousado, eles estavam na corrida espacial. A Rússia também, a União Soviética ia pousar eventualmente. Um dos dois ia pousar. Então eles precisavam, isso era importante para a moral. Manipulação da opinião pública. Exatamente. De novo, voltamos naquela questão que a gente está conversando. Então, assim, né? É dúvida. O que vocês acham disso? Esse eu quero comentário do pessoal. O que vocês acham? Faz sentido essa E aí as pessoas descredenciam falando, é teoria da conspiração. É que aí tudo para se descredenciar é só falar, é teoria da conspiração. Você ou tá é fake news. Fake news. Você tá louco aí, é fake news, teoria da conspiração. Acabou. Você já perde a sua, né? Vamos pensar mais, né? Vamos discutir mais. Eu acho que é válido. Sim, né? sim. Válido. Muito bom, Kaique. Muito bom. Foi boa conversa, viu? Foi boa conversa. Sensacional. Rendeu bem aqui. E assim, primeiro vídeo que a gente faz de uma forma diferente, sem o nosso esquema anterior, agora ao vivo aqui, do lado do outro. Se vocês quiserem ver mais vídeo com o Kaique, a gente vai marcar. Kaique sensacional também. O Kaique também tivemos uma aula aqui com o Kaique, basicamente. Como eu falei, eu sou um nerd dessas paradas, eu gosto pra caramba, gosto dos equipamentos, gosto das inovações e das comodidades que a tecnologia traz, mas isso não pode deixar você cego com as repercussões negativas que elas podem ter também. Pois é, exatamente. Sempre abrindo o olho, né? E gostei muito de fazer aqui o Sem Freio. Se chamar, eu volto. Lógico, obviamente, já Espero tá chamado, que vocês tenham se divertido acompanhando. Obrigado por juntar aí e participar da conversa. Lembrem de assinar o podcast. E a gente também já fez essa parceria, esse bate-papo muito divertido nos outros canais que o Dimitri tem, né? Sim, aproveita e faz jabá aí, Kaique. Faz o jabá do seu também. Então vamos lá. Faz jabá completo aí. Então vamos abrir a porteira. Sessão jabá. A gente já participou várias vezes com a minha família do Canadá Diário, que é um dos canais que o Dimitri tem, muito divertido, falando sobre a vida de brasileiros morando fora do país. youtube.com/Canadá Diário. Isso. E a gente tem também as nossas histórias, as nossas aventuras da minha família, a gente posta no canal YouTube, together.ca. Together.ca. Isso. Together com TH, né, no final. Isso. Eu sempre me confundo para escrever together, então eu aviso o pessoal porque eu me confundo também. Exatamente. E a gente também tá no Instagram também, together.ca. Estamos lá no Instagram. E é só você digitar together.ca, você acha. Né? Exatamente. E o link, inclusive, tá no post também. Vale a pena. O que você mostra no Instagram também? No Instagram a gente fala muito sobre criação com apego, a nossa história como família, então, maternidade, paternidade, viagens, então a gente já foi para vários cantos do mundo, então a gente também compartilha um pouco da nossa viagem. É um canal muito pessoal, como a gente já falou de social media. Japão, que é o lugar que eu preciso ir na minha vida. Eu não posso morrer sem ir pro Japão. Havaí, México, Japão, a gente gosta de viajar muito e a gente expõe as coisas nas nossas social medias. Foi o que a gente falou, já conversou. Reclamamos, falamos mal e a gente faz tudo. Não temos muito privacidade, então vocês estão convidados a fazer aí um Black Mirror e a nossa vida de Truman e acompanhar aí pelo YouTube e pelo Instagram. Pois é. Bom, já que é pra fazer jabá, vou fazer jabá do nosso outro canal também. É a Vida, meus queridos. Mais uma vez expondo a vida. Esse literalmente no título, né? A gente expõe a vida. Exatamente. Procurem no YouTube o canal É a Vida, meus queridos, que a gente lá mostra coisas pra família, né? Não só coisa pra criança, tem coisa pra criança, mas tem coisa provando comida estranha, né? Kaique, vocês estão lá também, né? Acho que vocês têm algum Acho que tem, pelo menos um. Pois é. Então, assim, dá uma olhada, vale a pena. Todos os links, tudo que a gente falou aqui tá no post. Então, vocês entrem, confiram que vocês vão gostar. Uma das coisas mais legais de YouTube
Instagram, podcast é interação. Sim. É um canal de conversa também, então se vocês têm algum comentário, alguma ideia, alguma teoria da conspiração, também manda as mensagens, porque isso pode virar um tema para outros vídeos. E outra coisa legal se tem alguma pessoa na sua rede de comunicação, na sua vida que tem essas conversas também, compartilhe o podcast, convida eles para participar aqui da conversa também. Muito bom. Pois é, com certeza. E outra coisa, a gente gosta muito de podcast, né? Eu tô tão viciado em fazer podcast, você não tem ideia. O Kaique vai viciar nisso também. Eu tô viciado em escutar. Isso, né? Eu já sempre tive. Agora, o meu vício em fazer é o maior de todos. Eu quero fazer hoje um podcast. Todo dia eu acordo querendo fazer um podcast. É um vício doentio, quase. Mas é muito bom, muito bacana. E é isso. Agora a gente quer a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Para quem é de YouTube, dá um like pra gente, faz um comentário no próprio YouTube. Para quem for de podcast, quem estiver só ouvindo a gente, ouvindo essa minha belíssima voz, pelo menos trouxe o Kaique hoje aqui, que deu uma contrabalanceada aqui dessa minha bela voz aqui. Ou não. Ou não. E para quem estiver só ouvindo, compartilhe com o pessoal, se inscreve no canal, dá aquele coraçãozinho, porque aí você vai sempre receber as novidades, né? Sempre receber um episódio novo que for toda lançado. terça-feira. Toda terça-feira, sem freio. Uma alegria fazer esse programa aqui pra vocês. Show de bola. Curti pra caramba. Valeu. Muito bom. Queria agradecer o Kaique mais uma vez. Ele vai voltar com certeza. Comenta aí o que vocês querem que o Kaique venha falar aqui com a gente. Mas de qualquer jeito o Kaique vai voltar. Já tá intimado já. Show de bola. Já vai ser. Já tá contratado. Ganha uma grande fortuna aqui, vai participando aqui do episódio. Você vai ganhar o dobro do que eu ganho, Kaique. Pô, tá ótimo, ó. Tem que explicar a piada. É o dobro de nada, faça uma conta aí. Mas é isso, a gente faz pelo amor, meu. Tudo pelo amor, porque é legal, assim. É uma necessidade de... É uma catarse, catarse, né? É uma catarse. Melhor definição é essa. Beleza? Um vômito aqui, estamos vomitando nossas ideias. Vomitando no bom sentido, né? Um bom vômito. E com isso ficamos aí, terminamos com essa escatologia. Com essa nojeira. Essa nojeira. Valeu, pessoal. Valeu, meus queridos. Até a próxima aí. Beijo no coração. Sem freio.